Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um tema que poucos querem admitir, mas que está aqui à vista de todos. A Europa, e Portugal incluído, está num caminho muito complicado. O pior, a maioria das pessoas continua a tapar os olhos e a não querer analisar os sinais que estão à nossa frente. Se olharmos para os factos, e é aquilo que vamos aqui ver neste vídeo, percebemos que a Europa está a perder muita força, enquanto nós podemos aqui ver que os Estados Unidos, como a China, continuam a avançar e a crescer. Não quero que fiques apenas com a minha opinião, este é aqui basicamente o intuito deste vídeo. Vamos juntos olhar para os números, sem ilusões, e poderemos dessa forma perceber para onde estamos então a caminhar. Antes disso, arrebenta-me aqui o botão like. No último vídeo ultrapassamos aqui os 700 likes, a ver se neste vídeo conseguimos ultrapassar a meta simbólica dos 1000, não te custa nada e dessa forma ajudas aqui o canal a crescer. Se existe algo que os dados mostram claramente, é que a Europa está a perder muita força no cenário global. Enquanto os Estados Unidos se mantêm estáveis e a China continua a crescer com um ritmo bastante acelerado, a Europa tende a ficar para trás. Repara nisto, a economia chinesa expandiu-se 5,4% no último trimestre do ano 2024, sendo aqui a economia a mais dinâmica entre as três. Apesar daqueles desafios que todos nós conhecemos que eles vêm aqui a enfrentar nos últimos anos, a China continua a puxar pelo crescimento global, muito à frente da Europa e dos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, podemos aqui observar que nos Estados Unidos o PIB cresceu 2,5% no mesmo período e, claro, não estamos aqui a observar um crescimento exponencial no caso dos Estados Unidos, mas podemos sim afirmar que a economia norte-americana continua bastante resiliente, ela sendo aqui muito superior ao crescimento anâmico da União Europeia. A pergunta agora então é a seguinte: a Europa nisto tudo como está? Ela apresenta o crescimento mais fraco entre as três, os números não mentem, estamos a perder bastante terreno, a Europa não consegue acompanhar o ritmo das outras grandes economias. Nos últimos anos, os Estados Unidos e a China continuaram a expandir-se, enquanto a Europa luta apenas para não estagnar. E posso aqui afirmar mais um elemento: se a Europa não mudar de rumo, ela vai continuar a perder terreno no cenário da economia global. Outro elemento importante para analisar: um dos grandes problemas da Europa é o envelhecimento da sua população. Isso pode aqui parecer apenas um detalhe estatístico, mas ele tem na realidade um impacto enorme na economia. Com menos jovens a entrar dentro do mercado do trabalho e com mais pessoas a reformarem-se, existe menos inovação, menos consumo e mais pressão no sistema da segurança social. E se nada mudar, os países europeus terão cada vez mais dificuldades em sustentar o Estado social. As pensões vão tornar-se insustentáveis, os serviços públicos vão andar de patas para o ar e a carga fiscal sobre os trabalhadores ativos será cada vez maior. E adivinha lá quem vai pagar essa fatura? Tu, amigo ou amiga que estás aqui a assistir a este vídeo, vais ter que continuar a pagar a mola, trabalhar cada vez mais, apenas para continuares a ter o direito em sobreviver. E existe um grande fator que separa os países que crescem daqueles que estagnam: o investimento em inovação. Inovação significa novas tecnologias, novas empresas e mais produtividade. Mas se olharmos para os números, a Europa está a perder essa corrida. Se a Europa não investir o suficiente, ela está aqui literalmente a condenar-se a ser apenas uma espectadora, enquanto os Estados Unidos, como a China, lideram a economia mundial. E é só ver o que tem acontecido nos últimos 2, 3 anos aqui com um desenvolvimento massivo da inteligência artificial. Na Europa, nada aconteceu. Zero inovação. Não conhecemos nem tu nem eu uma grande empresa que se destacou pelo impacto que ela teve usando aqui a inteligência artificial. Quem está aqui a usar essa inovação para continuar a crescer são os Estados Unidos como a China, não a Europa. Enquanto a Europa anda a dormir, os outros andam a inovar e a crescer. E se a Europa já enfrenta um futuro bastante preocupante, Portugal está ainda pior. Temos um país que sofre dos mesmos problemas que o resto da Europa, um país com uma economia muito frágil, dependente aqui principalmente do turismo e daqueles serviços de baixo valor acrescentados, é um facto. E se for a resumir aqui com poucas palavras, um país sem crescimento, sem inovação e com uma população cada vez mais envelhecida. Ou seja, o futuro deste país torna-se cada vez mais incerto. Vamos lá iniciar com um dos grandes problemas deste país: os baixos salários e a carga fiscal. Toda a gente fala de como os salários em Portugal são baixos, mas quase ninguém pergunta porquê. E a resposta é simples: falta de produtividade e excesso de impostos. Se reparares em países como o Luxemburgo ou então a Irlanda, os trabalhadores ganham mais dinheiro porque eles produzem mais. Em Portugal, além de termos aqui empresas menos produtivas, os empresários estão esmagados pela carga fiscal e pela burocracia, o que impede os salários de subirem naturalmente. E não é só isso. Toda a gente fala no aumento do salário mínimo, mas esquecem-se de que o custo da vida está a subir ainda mais depressa. A inflação derrete qualquer aumento salarial e no fim do mês ficas com o mesmo problema: dinheiro que não chega para nada. E quanto aos impostos, Portugal tem aqui uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa. Isso significa que uma fatia enorme da riqueza gerada no país vai diretamente para o bolso do Estado. Tu, como trabalhador português, pagas uma das mais altas porcentagens do teu rendimento em impostos, mas o teu salário, ele não tem nada a ver com aqueles dos teus vizinhos, principalmente França, Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, esse tipo de países.
isso. E o pior é que tu não vês o retorno que se esperaria de uma carga fiscal tão elevada no teu país. Se olhares para outros países europeus, vais aqui perceber que Portugal está pior do que muitos dos seus vizinhos. Comparem isso com os espanhóis, com os polacos, com vários países do leste europeu, onde eles pagam menos impostos, tornando então naturalmente aqui as suas economias muito mais competitivas. Enquanto isso, Portugal está ao lado dos países como França e Bélgica, conhecidos por ter uma das cargas fiscais mais elevadas da Europa e não só, do mundo. E não podemos aqui negar que essa carga fiscal vem aqui diretamente impactar o teu dia-a-dia. Com salários baixos e uma carga fiscal sufocante, até o consumo é prejudicado. Entre os descontos no teu ordenado e o IVA que se paga em quase tudo o que tu compras, acabas por ficar com muito menos dinheiro no final do mês. É apenas matemática. Além disso, a economia está cada vez mais fraca. Basta olhar aqui para o PIB. Vemos que Portugal está cada vez mais distante dos países desenvolvidos. Um país que depende demasiado do turismo, um setor que todos nós sabemos bastante vulnerável e com salários baixos. Mais uma vez, isso é apenas um facto. Se tu trabalhas nessa área, tu sabes daquilo que eu estou agora a falar. Tu sabes que é a tua realidade. Recebes trocos e trabalhas 12, 13, 14 horas por dia. Enquanto países como a Alemanha investem em tecnologia, inovação, indústria, Portugal continua aqui a insistir em sobreviver à custa dos restaurantes, dos hotéis e serviços mal pagos. Sem esquecer que Portugal não consegue atrair investidores estrangeiros de qualidade. As grandes empresas preferem simplesmente ir para países onde os impostos são mais baixos e onde há menos burocracia. Em Portugal tudo é complicado. Precisas de semanas ou até meses para abrir uma empresa. Caso tu decides aqui contratar funcionários, é caro como o caralho, e quando tu tens algum problema na tua profissão, na tua empresa, os tribunais demoram anos para resolver os problemas. Com essa pressão toda, como é que nós queremos então aqui atrair investidores estrangeiros? Como se isso não chegasse, podemos aqui também adicionar o caso do euro. Poucas pessoas percebem o impacto real da perda do valor do euro. Há uns anos atrás, e não vai assim há tanto, um euro comprava 1,40 dólares. Hoje, mal chega a 1. O que é que isso significa na prática? Significa que o dinheiro que tu tens guardado no banco vale cada vez menos. Se tu ganhas em euros e que tu consomes em euros, talvez nem notas muita diferença no teu dia-a-dia. Mas experimenta viajar para os Estados Unidos ou vai de férias para a Suíça e verás que o teu dinheiro não compra quase nada. E o mais grave é que esta tendência pode piorar. Se o euro continuar a enfraquecer como ele está a enfraquecer ao longo dos últimos anos, o teu poder de compra vai continuar a derreter cada vez mais. Ou seja, tu vais ficar cada vez mais pobre. O teu dinheiro vai comprar cada vez menos coisas. Não sei em que língua-te aqui formular o que eu estou aqui a tentar explicar, mas acorda. São horas de acordar. Aqui está outro grande problema que ninguém quer enfrentar. A segurança social é literalmente aqui uma bomba relógio. Ela está condenada a falhar, condenada a explodir. O sistema de pensões só funciona e só irá continuar a funcionar enquanto houver mais trabalhadores a contribuir do que reformados a receberem. Mas como tu viste aqui na slide anterior, com esta população a envelhecer e os jovens a cada vez mais emigrar, este equilíbrio está a desaparecer. Hoje há cerca de 3 trabalhadores para cada pensionista. Daqui a 20 anos, este número pode cair para 2 ou até menos. Diz-me então aqui uma coisa. O que é que vai acontecer quando não houver dinheiro suficiente para pagar as reformas? Existem apenas 2 opções. O Estado terá ou continuar a aumentar cada vez mais os impostos, ou então cortar nas pensões. Ou seja, aquilo que tu achas que vais aqui receber, irás receber 2 ou 3 vezes menos. Seja como for, quem vai pagar essas contas serão sempre os trabalhadores. Por isso é que eu digo aqui que o sistema de pensões é uma bomba relógio. É sempre o mesmo que vai ter que aqui continuar a pregar a mola durante anos e anos para assumir os erros dos governos. E não adianta tu esperares que aqui o governo resolva isso no teu lugar. A verdade é que a maioria das pessoas não vai conseguir viver apenas com a reforma pública. Porque pode não existir essa reforma pública nos próximos anos. Quem não começar já hoje a pensar noutras formas de garantir o seu futuro financeiro, pode aqui ter uma surpresa bastante desagradável nos próximos 10, 20, 30 anos. O que é que podes então aqui fazer para não ser engolido por este sistema? Se continuas à espera que o governo resolva os teus problemas, lamento aqui dizer isso, é que não entendeste um caralho daquilo que eu falei até agora. Estás tramado e vais morrer pobre. O Estado não está aqui para te salvar. Ele não está aqui para te ajudar. A única solução é tu assumires o controle da tua vida e começares a tomar decisões inteligentes, agora, para o bem do teu futuro financeiro. E vamos então, daqui para a frente, nesta terceira parte, ver juntos 4 etapas essenciais para quem deseja fugir do ciclo da decadência. E a primeira etapa é simplesmente parar de depender do euro e do sistema bancário tradicional. O euro está cada vez mais fraco e a inflação continua a destruir ano após ano o teu poder de compra. Mete isso na tua cabeça. E agora já não podes negar o facto que tu não sabes disso. Estive-te aqui a explicar. Por isso agora tens que agir. Se deixas aqui todo o teu dinheiro no banco, a única coisa que é garantida é que ele vai valer menos no futuro. Isso é sim garantido. Então o que é que tu deves aqui fazer? Começar a diversificar. É simplesmente, em vez daqui depender apenas do teu banco para fazer o teu dinheiro render, com aquelas merdas todas do tipo contas PPR, certificados de forro, contas a prazo, não sei o que mais, começa a explorar outras formas de investimento. O mercado financeiro oferece aqui várias oportunidades. Tens ações, ouro, ETFs, fundos, criptoativos. Existe muita coisa. O importante é de não depender exclusivamente de uma moeda que está constantemente a perder valor. Na realidade, a tua missão é muito simples. Ela consiste em proteger o teu património e fazer o teu dinheiro trabalhar para ti, em vez de deixá-lo constantemente aqui a perder o seu valor. Quem percebe isso mais cedo tem uma vantagem enorme no futuro. O tempo é o teu melhor amigo na hora de investir o teu dinheiro. Mais cedo e mais tempo tu investis, mais dinheiro tu irás ganhar. Segunda etapa.
Ganha dinheiro em moedas mais forte e pensa globalmente. Se continuas aqui a ganhar dinheiro apenas em euros, estás aqui a limitar o teu potencial. Hoje a internet permite aqui trabalhar para qualquer parte deste mundo. Então por que não aproveitas isso? Existem várias formas de ganhar dinheiro em moedas mais fortes, como o dólar, como o franco suíço, por exemplo. Podes trabalhar sim remotamente para empresas estrangeiras, investir em negócios online ou até criar aqui fundos de rendimento que não dependem apenas do que é que acontece em Portugal. E se não podes sair aqui fisicamente do país, o que eu percebo, né? Claro, faz com que pelo menos o teu dinheiro ele saia do país. E o objetivo aqui é simples, não fiques refém a uma economia fraca. Terceira etapa, aprende a viver sem depender do governo. Muita gente ainda acredita que a segurança social vai aqui garantir uma reforma tranquila. E se és uma dessas pessoas, preciso aqui dar uma notícia e isso não vai acontecer. O sistema de pensões está falido e quem não se preparar agora vai sofrer mais tarde. O que é que tu deves então fazer? Tens que criar a tua própria segurança financeira. Poupa, investe e garante que o teu futuro não depende apenas de um governo. Se não criares o teu próprio plano de independência financeira, vais acabar com milhões de portugueses que mal conseguem sobreviver com uma reforma. E já é a realidade de muita gente em 2025. O que é que achas que irá ser em 2040 ou 2050? Quarta e última etapa, que é sem sombra de dúvida a mais difícil para muitos de vocês. Começar a pensar a longo prazo antes que seja tarde demais. O maior erro das pessoas é pensar só no curto prazo, o que estatisticamente vos leva apenas a entrar em atalhos e soluções milagrosas, onde vocês perdem ali dinheiro a pontapé porque andam aqui a inventar investimentos que não deveriam. E temos que aqui também relembrar que muitos vivem apenas de ordenado em ordenado, sem estratégia, sem planos e que ficam à espera que algum milagre acontece. Mas deixa-me aqui ser mais uma vez fiel às minhas raízes. Vais ter de tirar o cu do sofá, porque ninguém o vai fazer no teu lugar. Tens que parar com aquelas desculpas que tu vens aqui repetindo ano após ano. Toda a gente trabalha, toda a gente tem uma vida para gerir, toda a gente tem filhos para gerir, toda a gente tem uma vida social e uma vida profissional cheia. Tu não és diferente. O que fará tu teres resultados diferentes serão as tuas atitudes e as tuas decisões de vida. E quem quer sair da corrida de ratos e não depender de uma reforma miserável, precisa começar agora a construir um melhor futuro. Por isso, o que é que significa pensar a longo prazo? Significa simplesmente tomar decisões racionais, com juízo e cabeça, de forma inteligente, hoje, para que daqui 2, 3, 5, 10, 20 anos estejas num patamar financeiro melhor. Significa então também investir em conhecimento, aprender novas habilidades, criar fontes de rendimentos alternativos e planear a tua vida. Sem depender, claro, do que o governo vai aqui fazer nos próximos anos. Se ficares parado à espera que as coisas melhorem por si próprias, vais ficar para trás. Vais fazer parte das pessoas que vão sobreviver até ao dia da morte. Vais fazer parte daquelas pessoas que dia após dia estão ali com desculpas que a vida está complicada. Escolhe hoje, decide agir, constrói um plano de ação, implementa novas coisas e verás que daqui a uns anos vais-te agradecer por ter essa atitude em 2025. Não sigas a multidão. Não sejas aqui mais uma ovelha branca. Faz da tua vida uma prioridade em ser uma ovelha preta. Uma ovelha que assume o controle da sua vida e que escolhe os seus caminhos. Pronto, amigo e amiga, chegamos aqui ao fim deste vídeo. Hoje apresentei-te aqui o caminho para fugir da corrida de ratos e garantir um futuro mais seguro. Agora, como é óbvio, a decisão está nas tuas mãos. Nunca farei nada no teu lugar. És o único a poder agir. Caso tu gostaste do conteúdo que te foi aqui apresentado, deixa-me aqui a tua opinião nos comentários deste vídeo. Não te esqueças também aqui de deixar o teu pequeno like. E caso, graças a esse vídeo, percebeste a urgência em construir o teu plano de ação para conquistar a famosa liberdade financeira, convido-te então a ir à descrição deste vídeo, terás lá um link no qual tu poderás aqui agendar uma reunião comigo e veremos então como é que eu posso te ajudar. Um grande abraço e até ao próximo domingo.